Olha aqui, que triste realidade. Olha isso aqui para baixo. Um trigo recém-semeado, semeou ontem. 130 milímetros de chuva aproximadamente. Olha o que acontece. Mas aqui é solo compactado, sem cobertura, sem manejo. Aqui é divisa. Pra cá é do vizinho. O lado de cá é meu. Ó, cobertura, palhada, água na curva. Tem uma reserva boa na curva ainda. Curva feita no nível. E olha, correu um pouco de água onde saiu da estrada, mas foi entrando para dentro. E ó como é que vai absorvendo a água. É manejo, né, pessoal? Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, começando mais uma live aqui para você se manter cada vez mais informado. E o nosso tema hoje é o agro não para, como lidamos com o problema da erosão que continua. Então tá, nós temos aí um time especial para vocês aí, para trazer essa elucidação desse problema para vocês. Junto conosco está Pedro Luiz de Freitas, engenheiro agrônomo, doutor em agronomia em solos e pesquisador da Embrapa Solos. Mariane Crespolini dos Santos, do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação, Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Orlando Carlos Martins, engenheiro agrônomo, mestre em solos e nutrição de plantas e representante do SESB. Júlio César Busato, presidente da ABAPA, Associação Baiana de Produtores de Algodão. Luiz Prochinov, engenheiro agrônomo, doutor em ciência de solo e diretor-geral do NPCT, que é a empresa Nutrição de Plantas, Ciência e Tecnologia, e o presidente da Absolo, Roberto Levreiro. Para começar as nossas explanações, a nossa apresentação do motivo por que nós viemos fazer essa live aqui para vocês, nossos amigos do Notícias Agrícolas, o Dr. Pedro Luiz de Freitas, da Embrapa Solos. Olá, doutor Pedro. Você precisa habilitar seu áudio aí só para a gente começar? Obrigado, doutor Pedro. Daniel, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com essa mesa de craques, para falar sobre essa questão do que nós estamos esperando, de que possa acontecer com a agricultura, né, e com o que virá depois dessa pandemia. Logicamente, nós temos aí a questão do vírus, que assusta a gente bastante. Nós temos uma pandemia de solidariedade, que todos sabem, nos orgulha bastante isso que está acontecendo no Brasil hoje, no mundo todo. E nós estamos esperando aí o que estamos chamando de novo normal, né, que também nos deixa bastante otimistas. Nesse tempo todo, né, que nós estamos em casa, que nós estamos restritos, o agro não parou. E temos aí pessoas que vão mostrar que isso está acontecendo realmente, o campo continua trabalhando, e fica evidente nesse tempo a força da agricultura brasileira, a importância da ciência, da tecnologia, da inovação, a importância de todas essas pessoas que estão trabalhando na linha de frente, né, na saúde, na segurança, essas pessoas que estavam um pouco apagadas e voltam a ter um brilho todo especial hoje. Esse novo normal na agricultura, ele vai trará um benefício bastante grande. E um deles é que nós vamos dar muito mais importância ao planejamento. O agricultor, esse que lida com a terra, através dos seus consultores, de seus assistentes técnicos, ele vai perceber que é importante fazer um planejamento, um bom planejamento. Um conhecimento maior dos seus recursos naturais, do solo,
do clima, do relevo, a importância das práticas conservacionistas que levam ao controle da erosão. É por isso que nós estamos nos preparando com vários planos, com projetos. Pronasolos é um deles, existem vários outros. A doutora Mariane vai nos dar alguma linha nisso aí. Mas a nossa preocupação ainda é com a erosão, né? A erosão tem um papel muito especial, né? E ainda está presente. Quer dizer, o agro não parou e a erosão também continua. Ela também não parou, porque as chuvas tropicais, as chuvas que nós temos no Brasil como um todo, são intensivas. Vocês viram as imagens do que nos espera. Nós temos umas estimativas, Daniel, de que o potencial, se nós trabalharmos esse solo da forma que nós trabalhávamos há 4 décadas atrás, sem o conhecimento que nós tínhamos, nós temos uma perda em torno de 1 bilhão de toneladas. E se nós dermos valor nisso aí, nós perdemos nutrientes, sementes, mão de obra, perdemos esse recurso importante, nós falamos em 6 bilhões de dólares. E isso não é tudo. Quando a gente recalcula isso aí, nós chegamos a valores muito maiores. Quer dizer, quando nós percebemos o crescimento da cana, o crescimento do eucalipto, o crescimento das áreas de agricultura, né, lavouras anuais, e principalmente pelo volume, pela área de pastagens, com algum estágio de degradação que nós temos, nós chegamos aí a valores de 16 bilhões de dólares por ano, o que é muito grande, uma grande parte nas áreas de cultura, uma parte maior ainda nas áreas de pastagem. Uhum. E é isso que a gente precisa desse planejamento, de saber o que nós temos que fazer, e por isso nós temos esse time aqui tão especial, para nós falarmos como podemos construir esse solo, qual é a construção desse solo. O que nós temos que chamar a atenção, se continuamos a falar sobre fertilidade química, a física, a biológica, a matéria orgânica, e é isso que nós vamos trabalhar nesse dia de hoje, que vai ser muito prazeroso. Legal. A minha questão maior é que, assim, a minha dúvida maior é assim, isso não é um problema novo, e não é um novo ensinamento. O produtor, ele perdeu a mão, ele deixou de usar os ensinamentos que estavam disponíveis. Essa é a grande questão? Existem práticas agronômicas bastante simples que foram deixadas, né, perderam a sua importância. A tecnologia, né, dentro da agricultura veio com muita força. Nós temos hoje insumos bastante avançados, mesmo para aquele aquele agricultor que trabalha em pequenas áreas, que faz o fornecimento de hortaliças para as cidades, tão importante. Existem algumas práticas básicas que são esquecidas. E, como não existe refeição gratuita, né? Uhum. Quando eu abandono algumas práticas agronômicas essenciais, a erosão vem, porque a erosão é quando eu pego esse solo todo e coloco ele da forma mais vulnerável possível para essa chuva tão intensa que a gente tem. Então, a erosão é um indicador, mas não é todo. Nós vamos falar muito sobre produtividade, nós vamos falar muito sobre compactação, são todos problemas que vêm decorrentes desse abandono de algumas práticas. O terraceamento, por exemplo, é uma função especial. E a agricultura não é só um fornecedor de alimentos, né? Ele é um fornecedor de água. Toda a água que nós temos disponível depende, de alguma forma, desse trato que eu vou dar no solo. Então, o conhecimento do solo, o conhecimento da sua ambiência, da água nele contido, é essencial para que nós continuemos a ter a água. E o agricultor é um produtor de água, essencialmente. Perfeito. Então, agora vamos aí para a apresentação da doutora Mariane, aí, representante do MAPA. A gente está aí, então, começando a se planejar para a produção de grãos aí do Brasileira. Temos aí uma grande perspectiva, mas não podemos descuidar, não podemos perder a mão aí de fazer uma grande conservação de solo, né, doutora Mariane? Quais são as ações do MAPA, que o MAPA tem trazido aí para ajudar aí nessa grande produção agrícola brasileira? Bom dia a todos, muito obrigada, Notícias Agrícolas, pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui hoje conversando com vocês. E eu acho que, num contexto geral, eu acho que é importante citar que conservação de solo é uma das prioridades da ministra Tereza Cristina.
Então, está aqui participando também comigo o Jorge Honório, ele é coordenador geral de conservação de solo e água. Essa coordenação geral não existia no Ministério da Agricultura e ela foi criada nessa gestão justamente para a gente dar toda a luz que esse tema merece. Pegando um pouco das falas do Pedro, né, Pedro, fica evidente que a gente está perdendo valores econômicos, a gente está perdendo um recurso natural que é finito e que é a base do setor, né, que hoje tem segurado a economia, que responde por mais de 20% do PIB brasileiro. Então, foi por isso, inclusive, que a ministra Tereza Cristina criou essa área específica do Ministério, que está dentro do departamento onde eu sou diretora, para a gente dar toda a luz que o tema merece e precisa de prioridade, tá? Nós temos 2 grandes programas dentro da coordenação geral do Jorge. Antes de falar deles, eu acho que só caberia a gente falar também de uma ação que a gente está desenvolvendo junto com a Embrapa Solos, que é a Campanha Nacional de Combate à Erosão, onde a gente criou um concurso de vídeo que está sendo promovido pela Embrapa, em parceria com a FAO e também com a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, tá? Então, a gente deve ter aí nos próximos dias o resultado do vídeo que venceu o concurso. Tá uma competição super bacana, tenho acompanhado lá, a gente já tem mais de 20 mil visualizações, e para quem está nos assistindo, fica aí o convite para participar e votar no vídeo nesse concurso. Tá? Onde que é que a gente vê esses vídeos? Desculpa? Onde que a gente consegue ver esses vídeos? Tá no canal do YouTube da Embrapa. Legal. Tá bom? Bom, dentro do mapa nós temos 2 grandes programas, um inclusive é um dos projetos estratégicos da ministra Tereza Cristina, tá? Que é o que a gente está chamando de Águas do Agro, e aí, Pedro, eu vou pegar talvez um pedacinho da sua fala para explicar o conceito do Águas do Agro. Esse é o nome fantasia dele, mas ele é o Programa Nacional de Conservação de Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural em microbacias hidrográficas. Então, o foco dele é fazer algo, Pedro, como você já mencionou, que já há décadas tem feito, alguns estados, como o Paraná, mas muitos outros, são referência na conservação de solo, que é trabalhar a nível de microbacia a conservação de solo, tá? O Águas do Agro, o nome dele foi escolhido pelo conceito, né? Que é quando a gente maneja adequadamente o solo, a água infiltra, ao invés de ter erosão e a gente ter assoreamento de rios, que inclusive vão implicar em perdas de biodiversidade, a água fica, ela faz a recarga, o solo filtra e a gente faz a recarga dos aquíferos, do lençol freático. Ele traz esse conceito que o produtor que maneja adequadamente seu solo, ele é também um produtor de águas. Ele garante que o ciclo hidrológico da água, da sua maneira mais sustentável, seja mantido, tá? O Águas do Agro envolve as tecnologias que os pesquisadores vão apresentar, curva de nível, terraceamento, para as regiões onde a gente tem déficit hídrico, a construção de barraginhas, para que no período seco a gente tenha esse armazenamento de água, e ele envolve também as tecnologias do Plano ABC, que é o sistema de plantio direto, a integração lavoura-pecuária, o manejo adequado de pastagem. Então, é a gente fazer esse manejo correto da produção de alimentos, da produção agropecuária, tá? O Águas do Agro, a meta dele é para 5 mil microbacias. A gente sabe que é um projeto caro, mas ele está aí para 10 anos, até 2030. E a gente tem trabalhado dentro do Ministério da Agricultura, ele deve ser lançado daqui a algumas semanas pela ministra Tereza Cristina, para que a gente já tenha entregas do Águas do Agro ainda este ano, tá? E o segundo grande programa, como o Pedro já ressaltou, é o Pronasolos. Então, o próprio TCU identificou que o Brasil não possui informações suficientes, a gente não conhece de maneira suficiente o nosso solo. Tá? Então, mesmo agora um pouquinho antes dessa live, eu e o Jorge, a gente estava em uma reunião para a gente já traçando as estratégias, e o Pronasolo, sua primeira entrega é em dezembro desse ano, que é a criação da plataforma. Então, vai ser um ambiente onde os dados que já existem de levantamentos de solo na escala de 1 para 100 mil estejam nessa plataforma. Além das informações de solos, a plataforma vai trazer também as informações de clima. A gente identifica que, às vezes, para o produtor é difícil ele achar onde ele encontra a série histórica de uma maneira fácil para a região dele, chuva, temperatura média dos últimos 10 anos. Então, vai ser a combinação solo e água, que é um binômio que a gente não pode separar, e também as informações de clima,
tá? Isso, o lançamento da plataforma deve ser em dezembro desse ano, mas cabe ressaltar que nesse primeiro momento é a gente otimizar, pegar o que já tem de informações, muitos estados já têm informações dos seus solos numa escala até menor de 1 para 100 mil. Nesse primeiro momento, a gente reuniu o que já existe. E, na sequência, o Pronasolos também, que é um programa de muitos anos, ele está sendo liderado estrategicamente pelo Ministério da Agricultura e o Comitê Executivo pela Embrapa Solos, mas que futuramente a gente também vai ter levantamentos a campo para detalhar as regiões que ainda não possuem essas informações de solos detalhadas, tá bom? Legal, maravilha. Bom, como vocês viram aí, a doutora Mariane tem muito a fazer, tem muito fazer pelo Brasil, e aí precisa continuar aí os seus trabalhos, então ela vai deixar a gente na mão do Jorge Oliveira, que é coordenador geral de conservação de solo e água. Vai lá para suas reuniões aí, vai ajudar aí o Brasil a melhorar aí a nossa conservação de solo. Obrigado, doutora Mariana, aí pelas suas explanações aí, representando o mapa. Tá bom, eu que agradeço, peço desculpas por ter que sair antes, mas vocês estão nas melhores mãos possíveis, com o Jorge, que é quem está sendo responsável pela implementação dessas políticas, tá bom? Maravilha, obrigado, doutora Mariane. Até mais. Bom, então vamos passando aí para os nossos amigos aí, os nossos representantes aí brasileiros aí, dos solos brasileiros aí, para a gente continuar os nossos debates. Eu queria passar para o doutor Orlando Martins, para a gente falar aí esse desafio que a gente tem aí pela frente de conservação do solo, diante aí dessa necessidade, essa possibilidade de uma grande produção de grãos aí que nós temos para a safra 2021. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite para participar dessa reunião, dessa edição. Essa questão da fertilidade, né, relacionada com erosão, eu queria abordar alguns resultados que nós tivemos no SESB, que nós entendemos que a erosão e a alta produtividade, elas são os dois lados da mesma moeda. Sim. Então, se por um lado nós temos observado essas altas produtividades dentro do SESB, essas áreas produzindo acima de 100 sacas por hectare, em áreas que nós temos aí uma alta capacidade de filtração de água no solo, solos com baixa resistência à penetração, abaixo de 1,5 megapascal. Quando esse efeito do adensamento do solo, da compactação vai aumentando, nós vamos perdendo produtividade e começamos a aumentar os problemas aí com erosão. Então, nós temos alguns trabalhos feitos pelo IAPAR, a própria Embrapa, no estado do Paraná, que mostram que a maior parte dos solos do estado do Paraná, na região norte, principalmente, onde é feito soja e milho safrinha, estão aí com a capacidade de filtração de água no solo abaixo de 30 milímetros, algumas situações chegando a 10 milímetros por hora. E dentro dos trabalhos do concurso de produtividade do SESB, nós observamos que as áreas de alta produtividade, que produzem acima de 100 sacas de soja por hectare, normalmente elas têm uma capacidade de filtração de água acima de 200 milímetros. E o grande campeão até hoje do Brasil, que produziu 148 sacas de soja por hectare, nós medimos a filtração de água no solo e a infiltração estava acima de 400 milímetros por hora. E com o adensamento desse solo com menos de 1 megapascal em todo o perfil. Então, o que nós temos observado é que essas áreas onde é praticado soja e milho safrinha, elas dificilmente aparecem no SESB como áreas de alto potencial de produção, com alta produtividade. Nós temos visto, então, que em regiões onde o próprio clima, o manejo adotado, nós temos uma situação diferente dessa de soja e milho safrinha, onde nós temos tido essas produtividades maiores. Então, dentro do SESB, estudando por que isso ocorria, nós chegamos à conclusão que a alta produtividade está muito relacionada com a eficiência de uma enzima, a rubisco, que é a enzima que fixa o CO2 do ar em açúcares e que nós vamos ter, então, a acumulação de matéria seca na planta. E a eficiência dessa rubisco, ela está muito relacionada com a quantidade de água que chega até a planta. Nós precisamos ter
quantidades maiores de água e água mais fria. Por que a água mais fria? Nós, estudando mais a fundo, nós vimos o seguinte, que a fisicoquímica, a físico do carbono que está no ar, para ele entrar na planta, na solução da planta, quando a temperatura da planta aumenta de 30 graus centígrados, isso aí é quase zero, quase não entra CO2. Então, a alta produtividade está relacionada com a planta enraizar a grandes profundidades. Plantas enraizando a grandes profundidades, 3 metros, 2, 3 metros no solo, elas vão ter uma quantidade maior de água disponível e vai ter água com a temperatura menor. Isso aumenta a eficiência da rubisco, que é essa enzima que fixa o CO2, e com isso nós temos aí a oportunidade de obter essas altas produtividades. Existe até um experimento feito com morangos, é o único que nós encontramos na literatura nessa área, que o pesquisador pegou a solução nutritiva e ele reduziu a temperatura da solução nutritiva de 23 graus para 15 graus, passando a solução nutritiva por um resfriamento. E com isso ele aumentou 90% a produtividade de morangos. Então a questão da temperatura, ela é temperatura da planta, né? E por consequência, quem vai fazer isso é a água que vai regular, é muito importante para os processos produtivos. Então, o que nós entendemos é que a erosão, ela é uma consequência, já é uma doença, né? Vamos dizer que a erosão seria já uma maneira de você identificar que o teu solo está doente. Então, nós temos aí uma situação que é essa opção pelas 2 culturas por ano, nós trabalhamos nos solos em muitas condições inadequadas, né? Máquinas cada vez maiores, colhendo aí rápido para poder fazer o plantio da próxima safra. Então, fazemos aí colheita e plantio no mês de janeiro, fevereiro, época que nós temos muita umidade no solo normalmente. E com isso nós estamos aí ao longo dos anos compactando esses solos e estamos tendo como consequência a erosão e como consequência um travamento aí desse potencial de produção que nós acabamos aí produzindo 50, 60 sacas de soja e de variedades que hoje têm reconhecidamente potencial de produção acima de 100 sacos por hectare na maior parte delas. Então, nós enxergamos que, quando nós falamos em solo, nós olhamos muito a parte química do solo, né? O solo de cerrado, solo de baixa fertilidade. Vemos que isso é uma situação que foi importante, porque sem a correção química não seria possível produzir bem nesses solos, mas hoje o que nós estamos vendo é que a questão física do solo ela está limitando mais a produtividade do que a questão química. Então, os agricultores têm que começar a pensar mais em estratégia para as suas devidas regiões, para melhorar a parte física do solo, a parte biológica. Nós, dentro do CEDES, enxergamos que a parte física ela é mais importante que a biológica, mas sabemos também que para poder manter uma condição física boa no solo ao longo do tempo, nós precisamos ter uma biologia adequada, ter um aporte alto de matéria orgânica, de plantas, né? Os trabalhos do Juca falam em aportar 13 toneladas de matéria seca hectareana para manter o nível de matéria orgânica. Então, a questão da erosão, nós enxergamos que essa questão dos terraços, a questão de contenção física, é uma questão importante. Eu acho que a curto prazo é uma solução mais fácil, mas nós enxergamos que o agricultor vai ter que se preocupar mais com a questão física para estabelecer estratégia ao longo do tempo, para diminuir essa erosão e também vai poder usufruir desses potenciais maiores de produtividade que essas variedades novas oferecem. Doutor Orlando, então o que a gente percebe assim, é que o produtor tem se focado muito na produtividade da planta, né, para cima do solo, e está esquecendo de olhar a produtividade do solo, né? Perdeu a mão, assim, ele esqueceu dos ensinamentos que já haviam sido colocados. Essa é a questão? A questão é que a parte química ela é mais fácil de ser trabalhada, né? Porque nós compramos a parte química ensacada, né? E levamos o fertilizante, levamos o adubo foliar, levamos o nutriente. A parte física ela é mais complicada porque ela tem que ser construída no local. Então, nas regiões onde o próprio clima ele estabelece, né? Vamos pegar um exemplo aí que nós usamos muito no SESB, a questão de comparar o sul do Paraná com o norte do Paraná. Então, o sul do Paraná, normalmente nós temos soja e milho no verão e temos culturas de inverno,
trigo, aveia, azevém, né, normalmente gramíneas. Esses solos, eles têm uma física melhor, sempre a capacidade de filtração de água do solo é maior, nós temos uma situação melhor nesse aspecto. Quando nós vamos para o norte do Paraná, embora os solos naturalmente sejam mais férteis, mas o que se estabeleceu no norte foi a soja e o milho safrinha, o milho segunda safra. Então, nessas situações, nós geralmente não temos áreas produzindo aí acima de 100 sacas por hectare, nós não temos registro de situações dessa natureza, de alta produtividade, e temos os solos muito mais compactados. Então, quando nós fizemos um trabalho agora recente, mostrou o seguinte, que vários municípios do norte do Paraná, incluindo Londrina, Sertanópolis, toda aquela região, a média de produtividade de soja nos últimos 5 anos estava em 46 sacas por hectare. E do sul do Paraná, em 58 sacas por hectare. Então, se nós considerarmos que a tecnologia disponível é semelhante em termos de genética, em termos de máquinas e produtos químicos, é uma diferença muito grande. O que nós conseguimos enxergar que tem correlação com essa diferença é o manejo do próprio sistema, né? O sul do Paraná não permite o milho safrinha, então são outras culturas e essas culturas levam o solo a ter uma física melhor do que acontece no norte do Paraná. Então nós vemos que nós temos que repensar esse sistema de 100% soja, milho safrinha. Não que não possa ter, mas talvez a gente vai ter que abrir mão de uma parte desse milho safrinha para conseguir trabalhar melhor a física do solo nessa época do ano. Para mim, o grande legado que o SESB traz, que o concurso do SESB traz, é esse ensinamento para o restante dos produtores brasileiros. A possibilidade de alcançar aqueles resultados que esses vencedores conseguiram. Não é mágica, é trabalho, é dedicação e colocar em prática os ensinamentos, né? Sim, o que o SESB faz é estimular, né, os agricultores a fazerem do seu jeito, na sua região, e depois aqueles que têm essas altas produtividades auditadas, divulgar o que eles fizeram para que outros técnicos consigam buscar ali dentro daquelas práticas aquilo que possa ajudá-las nas suas regiões. E como no início desse concurso, nós começamos a ver que alguns consultores, algumas regiões, algumas propriedades tinham essas altas produtividades se repetindo ao longo do tempo. Então, nós temos uma situação do Ivo Frari, que é um consultor, e que ele foi aí campeão dentro das áreas do SESB com produtividade 5 anos seguidos acima de 100 sacas de soja por hectare. Então, isso não é o acaso, não é uma produtividade que está ocorrendo em função de um erro, de uma casualidade. É algo que pode ser construído. Então, no caso do Ivo Frari, ele é um agrônomo que ele sempre se preocupou muito com essa questão de física de solo, de ter raiz de planta, plantar culturas de cobertura que tivesse bastante enraizamento. Então, nós vemos que fica para nós hoje muito evidente que a alta produtividade está ligada hoje mais à física do solo do que à própria química. Não significa que para produzir 100 sacas de soja por hectare não precisa de uma química excelente, lógico. Precisa de ter todos os nutrientes para poder atingir esses níveis. Mas o que nós vemos hoje é que as limitações, muitas vezes, na maior parte das vezes, não está na química, está na física do solo. Nós poderíamos produzir mais do que está sendo produzido, melhorando a física do solo. E, lógico, no segundo momento, nós vamos ter de novo aí a lei do mínimo, né, mostrando algum nutriente, alguma situação que passa a ser limitante novamente. Mas, sem dúvida nenhuma, a alta produtividade está ligada a rubisco, essa enzima, e a física do solo. E a erosão seria, então, o outro lado dessa moeda, né? Quando a situação vai piorando e chegamos a ter, além da perda de produtividade, começamos a ter a perda de solos também na propriedade. Legal. Bom, e quem tem buscado essas informações, tem colocado mais em prática essas informações, são os produtores lá do Oeste Baiano, né? E o Busato, ele tem, como presidente da ABAPA, né, tem esse exemplo para trazer para nós, né? Que os produtores baianos têm buscado cada vez mais esses ensinamentos e colocado em prática, né? O produtor baiano tem sido colocado uma pecha em cima dele aí de que não estava conservando bem o solo, que esse solo estava indo para os rios, né?
e assoreando os rios. A gente foi ver, nós fomos lá e comprovamos que não é bem isso, não é mesmo, Busato? Você precisa só habilitar o seu áudio aí. Ok. Muito bem. Primeiro, agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês e dizer o seguinte, que realmente a gente conseguiu avançar muito aqui no oeste da Bahia, e isso era, vamos dizer assim, uma obrigatoriedade em função do nosso solo aqui, que o nosso solo aqui ele vai de 40% de argila até 15%, né? Então vocês imaginam como é lidar com isso sem uma tecnologia. Mas eu acho assim, eu queria falar mais aqui, porque eu, além de ser o presidente da ABAP, eu sou engenheiro agrônomo e sou agricultor também, Sim. né? Mas assim, a visão do agricultor, né? Eu acho que o Brasil tem uma diversidade muito grande, né? Você vê o oeste da Bahia, Mato Grosso, mesmo lá no Paraná, dentro do Paraná tem diversidade. Então, não tem uma receita de bolo para todo mundo, porque seria muito fácil se fosse assim, né? E essa diversidade é o que talvez tenha sido o grande entrave para que as coisas acontecessem, né? Olha, hoje aqui no oeste da Bahia, você vê 80% das lavouras estão cobertas com alguma coisa, ou é braquiário, ou é milheto, ou é alguma palhada está cobrindo essas lavouras, né? E com uma quantidade grande de plantio direto. Os outros 20% normalmente está fazendo algum calcário, alguma coisa assim, mas o produtor já tem essa ideia de proteger o seu solo. Mas aí vem a pergunta assim, por que nós demoramos tanto tempo para fazer isso, né? E eu estou aqui há mais de 30 anos, comecei a minha história de fazer terraço lá no Rio Grande do Sul, foi lá na cidade de Casca, a primeira microbacia que nós fizemos lá, terraço de base larga, era uma novidade, né? Isso, imagina, 83, 84, ali no Paraná, na década de 70, começou os terraços, Murundum, e aí veio a parte dessa conservação, que é extremamente importante. E aqui no Cerrado, qual que foi a grande dificuldade, na verdade? Quando nós chegamos aqui, não foi porque não tinha estrada, não tinha energia, não tinha rádio, não tinha telefone, não tinha escola, não tinha hospital. Foi a falta de tecnologia, né? Esse era um grande entrave. E eu mesmo, a primeira área que eu fui trabalhar estava cheia de erosão lá. Eu fiquei 6 meses tapando o buraco de erosão e para depois fazer os terraços. Aí se dizia que terraço aqui na Bahia não funcionava porque o solo era muito arenoso. Aí eu fui buscar informação e realmente da forma como estava fazendo, terraço base estreita em desnível, na areia, com certeza não ia funcionar. Então demoramos muito para aprender isso. Aí precisava a cobertura vegetal, né? Mas a cobertura vegetal era um problema, porque nós temos 6 meses de chuva e a variedade que se usava aqui logo no início era uma tal de tropical, que ela era quase 180 dias, então ela ocupava a área o tempo todo, né? Como que nós faríamos isso? Nós discutíamos muito o calcário, como fazer o calcário, né? E quanto se faria de calcário. Então, as informações que nós tínhamos era muito pouca, era muito complicada. Testamos ervilhaca, nabo forrageiro, aveia preta, até chegar no milheto, né? E quando as variedades de soja começaram a encurtar o ciclo, e aí nós jogamos o milheto antes da colheita, aí deu tudo certo, né? Aí nós começamos a poder fazer uma cobertura no nosso solo. Eu acho que isso mudou toda a história. Os produtores começaram a ver
o resultado. O milho, para vocês terem uma ideia, em 87, se dizia que a Bahia não produzia milho, aqui não produzia milho. Então, tivemos que correr atrás, criar toda uma tecnologia para poder plantar milho, porque realmente plantava milho e colhia 40 sacos por hectare, né? Então, esses eram os problemas do Cerrado, e eu acho que assim foi na Bahia, no Mato Grosso, no Goiás, em Minas, basicamente todo o Cerrado. E olha, o custo para nós chegar onde nós chegamos hoje foi enorme, né? Muitos produtores venderam tudo que tinham, basicamente lá na região sul do Brasil, vieram para cá e perderam tudo, né? Então, o custo da tecnologia, para formar uma tecnologia, para fixar essa tecnologia e chegar nas produtividades que nós temos hoje, foi enorme, principalmente dessas pessoas, né? E o que nós precisamos, afinal? Nós precisamos de tecnologias que sejam sustentáveis ao longo do tempo, mas que sejam economicamente sustentáveis também. E isso dentro dessa diversidade e da variabilidade que existe na agricultura e dos agricultores brasileiros. Eu me lembro que tinha um vizinho meu lá que foi recomendado fazer o calcário em doses homeopáticas para não agredir a fauna do solo, a microbiologia do solo. E ele foi colocando os pedacinhos para botar o calcário em 4 anos, e aí no 3º ano ele quebrou, porque ele não conseguia produzir. Então, quer dizer, a tecnologia estava certa, mas economicamente não estava certa. Então, eu acho que esse tipo de coisa, claro que é um exemplo assim, vamos dizer que aconteceu lá atrás, mas que serve como exemplo. Eu acho que a tecnologia ela tem que ser economicamente viável. E por que o produtor demora para assimilar? Pô, parece um negócio tão óbvio que está na cara. Mas por que não faz? Por falta de informação. Nós precisamos que a informação chegue até os produtores de alguma forma. Eu acho que aí as tecnologias têm que sair da Embrapa. As tecnologias nós precisamos envolver as universidades brasileiras, principalmente, que não estão envolvidas nesse processo e que é muito importante e que tem muita gente boa lá que pode trazer tecnologia, pode fazer essa divulgação, fazer essa aplicação da tecnologia nas propriedades. Aí eu tenho certeza que vai ser um ganho muito grande para a agricultura, para os agricultores e para o Brasil. Perfeito, maravilha. O que a gente tem, então, resumindo aí, é mostrar, dizer que o produtor baiano é um produtor fuçado, né? Um produtor que vai atrás porque não pode errar, né? Tem várias adversidades aí já em cima da cabeça dele, e perder o solo é perder dinheiro, né? Tem um ditado que diz: terra ruim, agricultor bom, né? Então, aqui, quem não tiver com uma tecnologia equilibrada, com melhoria principalmente dos solos, e eu concordo com o professor ali, nós precisamos, a parte química hoje é fácil, né? Nós temos que trabalhar nessa parte física, na parte de matéria orgânica, na parte de microbiologia do solo, né? E cada vez nós estamos tendo variedades de ciclos mais curtos, e isso está nos permitindo aumentar essa produção de matéria seca para cobrir o nosso solo. Nós tínhamos um problema sério de erosão eólica aqui, porque os solos são muito planos, hoje praticamente não tem mais, e aí nós vamos cada vez mais ter as maiores produtividades. E olha que os agricultores baianos, eles têm a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo. Então, quer dizer, acho que algumas coisas nós estamos fazendo direito por aqui também. Perfeito, legal. Bom, agora vamos lá para Luiz Prochinov, ele que é diretor-geral da NPCT.
A gente tem aí, né, Luiz, várias tecnologias de nutrientes, de fertilizantes sendo, né, colocadas aí para as plantas. Como é que a gente faz para não perder esse investimento? Como é que faz para utilizar esse investimento da maneira mais adequada? Perfeito. Em primeiro lugar, muito bom dia, Daniel. Bom dia aí aos colegas que participam dessa live. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação estar com vocês hoje e poder discutir esse assunto, né? Nós vamos chegar na sua pergunta, mas antes disso, eu queria fazer algumas observações. Sim. Começando por um histórico, né? Alguns já tocaram nesse assunto, mas eu queria contextualizar, né, a situação para nós chegarmos e até respondermos a sua pergunta. Se nós analisamos a evolução da agricultura brasileira, obviamente, na maior parte do tempo, desde o descobrimento, nós tivemos extrativismo, nós tivemos uma situação de baixa tecnologia, até nós chegarmos aí algumas décadas atrás, onde se decidiu, né, sabiamente, e houve incentivo para isso, começar a investir mais em tecnologia. Isso veio através da Embrapa, veio através das universidades, e nós começamos, inclusive, a expandir os horizontes em termos de novas áreas de produção, e, felizmente, né, fomos para o Cerrado e começamos, então, a explorar essas novas áreas. Nesse processo, se identificou que o que era mais limitante naquela situação, décadas atrás, era a questão da fertilidade do solo sob o ponto de vista químico, né? Então, foram feitos levantamentos e começou, então, a se incentivar a utilização e construir a fertilidade dos solos. Por quê? Porque os outros fatores eles não eram limitantes, né? A questão física do solo em solos que estavam sendo recentemente disponibilizados para a agricultura era razoável. Nós tínhamos solos virgens e a situação de microbiologia e de biologia do solo era também mais favorável em várias situações. E a situação química, por nós termos solos muito intemperizados, muito velhos, muito desgastados, essa questão química preponderava. Então, começamos a construir a fertilidade sob o ponto de vista químico, através de programas de aplicação de calcário, ou seja, calagem, através da aplicação dos nutrientes. Posteriormente, veio também a questão da aplicação do gesso agrícola para o melhoramento, né, do perfil do solo. Isso tudo foi acontecendo. Mas, paralelo a isso, o que aconteceu? Obviamente, uma intensificação do uso do solo, uma mecanização que foi se tornando cada vez mais pesada. Infelizmente, descuidou-se, né? Como você falou aí, né, Daniel? Talvez perdeu a mão um pouquinho com relação à parte física do solo. Foi ocorrendo, então, cada vez de uma maneira mais intensa o problema da compactação do solo e que resulta numa intensificação e numa situação, infelizmente, favorável à erosão, né, à diminuição aí de produtividade em várias áreas, de tal forma, Daniel e amigos, que, veja bem, existe uma lei da fertilidade do solo, que o Orlando já citou, que é a lei do mínimo, né? O que a lei do mínimo diz? Ela diz o seguinte, que a produtividade será limitada pelo mais limitante dos fatores, né? E fazendo esse histórico, percebe-se claramente que o mais limitante dos fatores era a questão química. Só que a questão química foi sendo corrigida e hoje o mais limitante dos fatores não é mais a questão química, é a questão basicamente física do solo, né? E a hora que nós resolvemos, como nós estávamos conversando ontem até no teste que nós fizemos, a hora que nós resolvemos a questão física, obviamente vem um outro fator limitante, que pode ser a química novamente, porque nós temos que aplicar mais nutrientes, né? Ou por causa da questão biológica, que foi se depauperando ao longo do tempo. Então, essa é a contextualização da situação para nós chegarmos até hoje
no problema que nós estamos tendo de qualidade física dos solos. Muito bem, construímos a fertilidade química e hoje temos problema de qualidade física. Como que nós vamos resolver esses problemas de qualidade física? Né? Obviamente, existem várias técnicas para se fazer isso. A Mariana já citou aí alguma coisa, né, das iniciativas do MAPA, né, em termos até do Pronassolos, né, até programas, né, de terraceamento, de curva de nível, águas do agro também. Mas eu queria destacar 3 pontos fundamentais para mim. Primeiro, é justamente essa questão de fazer conservação do solo adequada, como o Busato citou aí, buscando as tecnologias que são mais apropriadas para os diferentes tipos de solo, diferentes regiões, em termos de terraço, curva de nível, entre outras técnicas, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é um planejamento muito importante em termos de mecanização. Como eu disse, os equipamentos, as máquinas agrícolas foram se tornando cada vez mais pesadas e isso leva à compactação do solo. Então, tem que haver um planejamento adequado, né? Muito relacionado a tipo de máquina, quando entrar, né, para fazer essa mecanização. A gente sabe que o agricultor é muito pressionado, né, para fazer as coisas rapidamente, mas com planejamento sempre se faz melhor. Então, a segunda questão é a mecanização adequada. E a terceira, que eu acho fundamental, que acho que todos já citaram esse aspecto, é a questão de sistemas de produção, né? A natureza, ela é muito sábia. Vocês vejam que a natureza, ela não colocou, né, de uma forma geral, plantas de milho todas em fileira, uma do lado da outra, espaçadas com 0,8 metros entre as fileiras, né? Ela colocou tudo isso dentro de uma diversidade. Nós é que criamos a agricultura e reunimos todos na mesma área. Então, me parece muito claro e muito lógico que se nós fazemos agricultura ou monocultura ou uma rotação, entre aspas, com 2 culturas o tempo todo, isso daí vai levar a problemas, né? Então, nós temos que diversificar. E como o Orlando bem disse, não é para fazer isso na área toda, mas se você faz uma rotação de áreas e vai introduzindo outras culturas, existem vários agricultores mostrando isso. E a melhoria em termos de física, a melhoria no uso dos nutrientes, a melhoria na parte biológica. Então, e sistema de produção, né, Busato e demais amigos, é o seguinte, é específico para cada região, como o Busato citou. A hora que eles acharam o milheto lá, se tornou realmente um breakthrough, quer dizer, uma situação muito favorável, né? E o aprendizado, às vezes, vem pela dor, né? E eu já estou terminando, só tenho mais um aspecto para citar. E o que acontece, né? Aquela ânsia, às vezes, de fazer agricultura, de colocar a cultura que é a mais comercialmente possível naquele momento, mas com o tempo vai acontecendo, como está acontecendo o problema físico. E aí, às vezes, tem que vir pela dor para reconhecer que temos problema, para poder realmente corrigir o problema que está se enfrentando. O último ponto que eu gostaria de destacar rapidamente é o seguinte, é a questão ambiental, tá? Por quê? Porque o processo que leva à má qualidade física do solo, principalmente de compactação, leva à erosão. E essa erosão, além de todo o problema já discutido, tem uma outra faceta que é realmente muito crítica, que é o problema de você levar solo os mananciais de água, né? E a hora que você faz isso, você leva nutrientes, e levando nutrientes, você pode causar, em várias regiões do mundo isso já aconteceu, o problema de poluição das águas, o problema de eutrofização dos mananciais. E nós estamos assistindo cada vez mais uma intensificação da importância da questão ambiental. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos ser cobrados por isso.
não é? E se nós tivermos problema ambiental, isso vai se voltar contra nós mesmos. Então, além de todo o problema da erosão, não é, do problema físico do solo, da erosão, tem a questão do problema ambiental, de assoreamento de mananciais de água, o problema de eutrofização dos mananciais, e se isso acontecer, vai se voltar contra o agricultor, contra a agricultura. É possível que vão ter barreiras comerciais, até nós vamos verificar isso. A agricultura brasileira é muito eficiente, e o que vai acontecer, ao meu ver, outras regiões do mundo vão tentar impor barreiras comerciais para os nossos produtos. E essas barreiras comerciais, elas não se dão só a nível técnico, se dão também a nível político. Então, nós precisamos estar muito atentos para não criar problema ambiental, que isso vai se voltar contra a gente. Beleza. Bom, agradeço aí o tempo disponibilizado e fico à disposição. Obrigado, Luiz. Bom, agora vamos falar com o Roberto Levreiro, presidente da Absolo, que é a Associação Brasileira representante das indústrias de tecnologia e nutrição vegetal, né, Levreiro? Como é que então a indústria e a Absolo vê essa questão aí da perda de solo, né, da perda desse investimento feito em nutriente para as plantas? Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de a gente estar podendo participar desse grupo aí de mestres da área. A Absolo já encara essa situação e já nós temos o conhecimento dessa necessidade da realidade do Brasil como climas e solos, né? Tanto que parte do nosso segmento, que envolve a parte das frações orgânicas, dos fertilizantes organominerais, dos orgânicos e condicionadores de solo, justamente investir cada vez mais para tentar viabilizar o máximo possível. E ficou claro e notório a necessidade de reposição orgânica, além dos manejos de rotação de cultura, programação em termos de planejamento, em termos de entrada em maquinário, a necessidade de melhorar a produtividade e viabilizar os custos de produção e tornar a nossa agricultura mais competitiva. O Brasil hoje, segundo o IPE, ele gera na própria agroindústria em torno de 2,5 bilhões de resíduos e fontes de agroindústria da própria agropecuária. E o objetivo nosso é trabalhar, das nossas empresas, trabalhar para tentar viabilizar o máximo possível esses produtos com uma forma de tecnologia que seja viável para as grandes culturas, que vem contribuir, e muito, obviamente, com tudo que foi discutido aqui hoje. E, como o próprio Prochinol acabou de dizer, Luiz, ambientalmente, porque isso é um material que é gerado, e se não for, de certa forma, muito bem direcionado, vai ser mais um agravante para a nossa concorrência externa, para degredir o excelente trabalho que o agro brasileiro faz hoje. Então, a Absolo encara isso como um desafio muito grande. As nossas empresas trabalham bastante em termos de investir nessa tecnologia, de melhorar esses insumos para tentar viabilizar ao máximo, minimizar ao máximo a perda desses nutrientes que são aplicados hoje, porque a gente sabe da realidade que o Brasil, além de importar hoje 70% do fertilizante que consome, nós hoje temos tecnologias que podem ajudar em reduzir em 20% a 30% a necessidade de incorporação de nutrientes minerais via solo através de fertilizantes com frações orgânicas, tanto sólidas quanto líquidas, como nós temos hoje. E isso tem contribuído, acho que as próprias pesquisas e os índices de adoção que nós estamos recebendo aí, que são crescentes todo ano, acima de 5%, 10% dessas tecnologias novas, está mostrando a eficiência e nos ganhos de produtividade. E a grande realidade, né? O Brasil tem que olhar um pouquinho do lado, não só o grande de produtividade, e não esquecer das práticas que são importantes, como foi comentado no início. Às vezes, o manejo de mato que é encarado, a fala da nossa região, que é o estado de São Paulo, a citricultura é uma cultura forte, e mato aqui era um problema, o produtor não gostava disso. Hoje a gente vem empregando essa prática no manejo de rotatividade e o manejo de mato integrado e a adoção de fertilizantes diferenciados. A gente tem observado grande diferencial, principalmente nessa época do ano de inverno, período mais seco,
que é a baixa, a redução da temperatura do solo e a melhora no aproveitamento dos nutrientes. Então, acho que aqui tem uma oportunidade, nós temos um grupo, o programa da Embrapa Mais Solos é um desafio importante, eu acho que é fundamental para o Brasil que esse trabalho seja levado a sério. E o que eu observo, um ponto muito importante, o agro tem muita informação, o agro tem muita tecnologia, a Embrapa tem um excelente trabalho, mas o que o agro nosso ainda hoje peca um pouco, a gente não consegue chegar, como o próprio Busato disse, é conseguir fazer, eu acho que o grande desafio é que todas essas informações e os conhecimentos que todos esses técnicos aqui presentes têm, que eles cheguem de forma clara e bem objetiva dentro aos nossos produtores e à sociedade como um todo, para que todos entendam que o trabalho que nós fazemos aqui, cada um na sua área, é muito sério e bem diferente do que é divulgado lá fora. Perfeito, maravilha. Aí, Roberto, você chegou na conclusão que eu estava querendo apresentar aí agora para todos os nossos participantes, que é a necessidade da informação realmente chegar ao produtor rural. Nós temos aí todas as técnicas colocadas, temos aí já todo o ensinamento, a Embrapa Solos tem aí pesquisas gigantes que ajudam o produtor rural, mas o que falta mesmo é essa informação chegar ao produtor rural. Então eu vou agora para o Jorge Oliveira, que é coordenador geral... Só para finalizar, só para ter uma ideia, nós temos a indústria hoje que investe 6% do faturamento dela em pesquisa e desenvolvimento, fora os trabalhos que são feitos através das entidades de pesquisa. Então, é muita coisa que tem que ser levada. Falta essa ponte, né? Então, eu gostaria de ouvir do Jorge, então, que é coordenador geral de conservação de solo e água, como é que faz, então, para que toda essa comunicação, toda essa informação chegue para o produtor rural? Então, um dos programas que é essa que a Mariane falou, que é o Pronasolos, a ideia é você ter todas essas informações de solo, clima e água de uma maneira fácil, né? Navegável, né? Através de uma plataforma, não que o cara tenha que baixar lá no Inemet ou lá na ANA, que ele tenha isso tudo integrado de uma forma bem intuitiva, né? Então, o Pronasolos vem para ajudar nesse sentido. E no Águas do Agro, o nosso foco está em três pilares, né? Que é a capacitação, assistência técnica e gerencial, né? Um novo modelo, né, de assistência técnica, não aquela assistência técnica tradicional. É você mostrar para o produtor, fazer conta com ele e mostrar da importância que é que o solo é um ativo, então isso gera renda. Então, mostrar para ele que ele, cuidando bem desse solo, ele vai ter uma produtividade maior, né? Então, e a capacitação, fazer reunião de sensibilização, dia de campo, criar unidade de referência nessas microbacias para você mostrar que, adotando as práticas conservacionistas, você consegue ter uma melhora na produtividade, consequentemente na conservação do solo e da água, né? Então, o mapa está com esses dois programas justamente isso, informar, né? Ajudar, levar essa informação ao produtor, mostrar as tecnologias que estão existentes de cada sistema, né? Em cada comunidade, mostrar para ele que ele pode trocar reconverter um novo sistema. Então, o mapa está nesse foco, né? Na ajuda, né? Capacitar, levar assistência, e aí a gente está trabalhando nisso para poder melhorar a comunicação, que é muito falha do governo como um todo, né? Legal. Doutor Pedro, a gente já tem essa experiência já colocada em prática, né? Como resolver esse problema? É resolver atrás da comunicação, é resolver conversar e mostrar essas informações para o produtor rural, né? Então, a Embrapa Solos, junto aqui com Notícias Agrícolas, tem um projeto que é o Construtores de Solos, que é exatamente essa ideia de levar essa comunicação para o produtor rural. Tem dado resultado. Nós fomos lá para o oeste da Bahia, estivemos lá junto com a ABAPA, e o resultado foi extraordinário, né? Esse é o caminho? Esse é o caminho de comunicar o produtor rural, trazer todas essas capacidades, desde o lado do mapa, desde a Embrapa Solo, desde as empresas, para se comunicar com o produtor rural? É um caminho, sim, Daniel. O Consultores de Solos não é muito mais do que simplesmente um projeto de comunicação. A gente tem que comunicar, sim, todo esse trabalho que tem sido feito, a Embrapa, essas instituições, universidades,
que estão aí oferecendo essas práticas, tecnologias para o controle da erosão e para fazer com que o solo, que essa água infiltre no solo, né? O Orlando já falou muito sobre isso, essa intensificação sustentável da agricultura, esses sistemas que nós já estamos aí com 4 décadas de experiência, que é o sistema plantio direto, a integração lavoura-pecuária-floresta chegando agora. Mas, além disso, o que o consultor de solos precisa fazer é premiar homenagear aqueles produtores, sim, aqueles técnicos, consultores técnicos, especialmente esses engenheiros agrônomos, né, graduados, habilitados, que levam essas experiências para os agricultores, homenagear essas pessoas que constroem essa fertilidade física, química e biológica dos solos brasileiros. Essas pessoas que estão no campo trabalhando e estão evitando que a gente perca todo esse monte de nutrientes, né? Esses valores de dinheiro que eu falei no começo da apresentação, são valores bastante altos. E nós temos associado a isso, nós temos um desafio muito grande. Eu volto a dizer que o Orlando falou sobre o SESB, né? O SESB nos trouxe um desafio muito grande, um desafio para nós, pesquisadores, a academia, esses consultores técnicos, né? engenheiros agrônomos e os agricultores, que é possível, sim, a gente obter produtividades dos 3 dígitos na soja, os famosos 3 dígitos na cana-de-açúcar, as 500 arrobas de algodão, né? Aquela capacidade de suporte e precocidade que a gente quer na produção de carne, a produção de madeira e celulose que a gente deseja. Quer dizer, essa informação que nós temos tem que ser levada ao agricultor. E o consultores de solos está aí como uma forma de comunicação, né? Que conversaram muito, João Batista e José Polidoro, né? Muito queridos para nós, conversaram muito e criaram vieram com essa ideia. Com essa ideia, exato. Então, assim, né, Orlando, além de premiar, né, o resultado, aquele grão de ouro, né, você tem o visível, premiar o invisível também é importante. Premiar aquele que trabalha com o solo, que sabe manejar bem o solo e a água, é importante. Desculpa. Sim, é muito importante. A questão do SESB, quando nós criamos o comitê, é justamente para tentar entender por que a produtividade da soja ela tinha se estagnado aí nos inícios dos anos 2000. Nós observamos um aumento de produtividade contínuo da década de 70 até o início dos anos 2000, e depois dos anos 2000 nós tivemos uma paralisação. Agora, nos últimos 3 anos, nós estamos observando novamente ganhos de produtividade média a nível de Brasil. Então, o concurso, na verdade, como que nós entendemos essa questão da agricultura? O resultado final é um conjunto de fatores que nós vamos ter que organizá-las de uma certa forma para obter um resultado final. E o pesquisador, dentro de uma instituição de pesquisa, né, de uma universidade, a tendência é ele isolar um fator para estudar aquele fator de forma isolada. Agora, o produtor, ele tem que tomar decisões, integrar tudo isso para poder colher o resultado final. Então, o concurso nada mais é de que chamar os agricultores que fazem lá as suas lavouras, cada um com uma experiência, uma região, com uma situação específica, para participar e, dentro daqueles resultados melhores, divulgar para a gente conseguir encontrar correlações do que está levando aquilo. Então, nós criamos primeiro o fato e depois vamos fazer a engenharia reversa para tentar entender por que esses fatos ocorrem. Então, o que nós enxergamos é que realmente a questão, nós temos aí, dentro dessa agricultura tropical, como o Busato colocou, que às vezes nós ficamos um pouco ansiosos, né, porque existe informação, ela não chega no campo, nós temos que ver também que essa agricultura tropical, onde o Brasil é o que lidera, né, essa agricultura, ela é recente. Então, é uma agricultura que tem aí 30 anos que ela começou a se desenvolver mais. Então, nosso futuro é um futuro brilhante. Nós estamos vendo agora aqui um momento que
que a maneira que nós estamos trabalhando com esses solos, né, solos tropicais, nós não temos aquele advento do gelo nas regiões mais frias, que o próprio gelo acaba descompactando o solo, mas é uma situação que nós temos condição de rapidamente, eu acredito, que dominar isso e voltar a ter produtividades maiores, avançar, e a nossa situação em termos de potencial de produção é muito grande. Nós é apenas um obstáculo momentâneo, e o corpo técnico do Brasil é muito eficiente. A partir do momento que as pessoas entenderem qual é o problema, e cada um na sua região, da sua maneira, vai encontrar mecanismos de solucionar isso aí. Eu vejo que o SESB, nessa situação, ele tem cumprido o seu propósito, né, que é dar liberdade para os agricultores fazerem, os agricultores, os técnicos, né, a equipe técnica do agricultor, a fazer essas lavouras, e com isso acabar fazendo aflorar esses fatores que às vezes é difícil de aflorar dentro de uma situação de pesquisa convencional, onde nós isolamos fatores para serem estudados. Então, no caso aí, a integração de fatores. Quais são o conjunto de fatores colocados juntos que levam a essa alta produtividade? E nós vemos que a parte dos solos é muito importante. A outra tecnologia de genética, de proteção de planta, de equipamentos, ela é comum a todos. E a diferença grande está aí nessa questão do solo, como o Luiz colocou, que solo não é só fósforo, zinco, potássio. Solo envolve biologia, envolve física. Então, a partir do momento que nós encaramos o solo nesse aspecto maior, nós vamos conseguir entender melhor essas limitações e avançar aí nesse sentido. Muito bem, obrigado. Bom, Busato, como é que foi a experiência de ter o projeto Consultores de Solos aí na sua região, aí no oeste da Bahia? Essa experiência dessa comunicação realmente trouxe avanço para os produtores aí? Daniel, com certeza, foi muito bom. E olha, eu sou um otimista, né? Porque se nós chegamos onde chegamos, com as condições que nós tivemos, e aquela historinha que eu contei ali atrás, né? Porque se você vai ver, na década de 70, o Brasil era um grande importador de alimento, e olha o que ele se tornou. Então, isso foi trabalho dos agricultores, foi tecnologia, nós criamos uma coisa impressionante, né? Então, se nós conseguimos fazer isso aquela sem nós termos ferramentas, imagina com o que nós temos hoje de comunicação, né? Então, na verdade, assim, os agricultores, hoje nós sabemos o que fazer, né? O que nós precisamos? Nós precisamos saber como fazer. E eu acho que é aí que entra a união dos agricultores, principalmente através de suas associações, de seus sindicatos, da Embrapa. Vou insistir aqui nas universidades. Sim. Nós precisamos usar mais as universidades no Brasil, do Ministério da Agricultura, das secretarias estaduais e municipais, para que as informações cheguem até o produtor, e as novas tecnologias adaptadas para cada lugar, para cada agricultor, possa chegar até ele e ter resultados. Maravilha. Bom, Prochinov, a conclusão, então, é que a comunicação precisa chegar para o produtor rural. É isso que falta para as coisas, para que a conservação do solo ande? Eu concordo. Realmente, nós temos muita coisa boa feita pela pesquisa, a nível da Embrapa, a nível das universidades. Temos também as fundações, né, em diferentes regiões do Brasil, fundações regionais, trabalhando de uma maneira até prática, né, com a realidade do agricultor. E nós podemos e devemos, né, comunicar as informações de uma forma mais adequada para os agricultores. Mas também entendo que a comunicação é uma via de duas mãos, né? Ao mesmo tempo que deve existir um esforço de quem gera a informação, de levar essa informação para a agricultura, deve haver também, por parte do agricultor, uma motivação, né, enorme para que ele
vai em busca das informações. E aí eu citaria o que o Busato acabou de falar, através das associações, através das cooperativas, se organizar, né, para poder cada vez mais buscar as informações. O agricultor também deve integrar todo o conhecimento, que sejam consultores eficientes, consultores que tenham realmente o conhecimento amplo da agricultura e que possam fazer essa ponte entre a pesquisa e realmente a prática, né? Então, eu acho que existem as duas situações, levar a informação e buscar a informação para que os fatores de produção sejam integrados da melhor forma possível. Como o Orlando falou muito bem, na pesquisa, quando se faz pesquisa, você isola um ou dois fatores. Uhum. O agricultor, na prática do dia a dia, ele tem que integrar todo o conhecimento, né? Isso não é uma missão fácil. E para integrar todo o conhecimento, ele tem que buscar também informação, tem que contar com consultoria adequada. Agora, nós estamos numa situação, só para finalizar, favorável, né? A nossa agricultura evoluiu muito, está cada vez mais eficiente, estamos fazendo bem feito, com potencial de melhorar ainda mais, e nós temos que ter muito orgulho da agricultura que nós fazemos aqui no país, né? Aliás, eu parabenizo a todos aqueles que trabalham no setor, porque como setor, obviamente, os resultados são extremamente eficientes para o nosso país, né? Maravilha, muito obrigado. Levreiro, como é que então você como presidente da Absolo vê essa oportunidade, esse jeito de levar essa comunicação para o produtor rural? Como que você gostaria de ver essa comunicação chegando para o produtor rural? Daniel, a gente tem feito já alguns trabalhos em conjunto com algumas universidades, nós temos falado bastante com o pessoal aí na questão do próprio Ministério, para a gente tentar fazer uma unificação, uma universalização dessa linguagem. Uhum. Aqui hoje ficou muito claro que realmente temos aí um leque absurdo de conhecimento, né? Nós temos aí um país que gera muito material que pode ser bem utilizado. A gente sabe que o Brasil tem a sua agricultura, ela é ímpar, que ela tem suas particularidades, que os fertilizantes aqui eles têm que ser ajustados para a nossa realidade, os manejos têm que ser ajustados para a nossa realidade. Enfim, então, essa informação toda, que eu falo que é o grande desafio, eu concordo com o Luiz, quando ele disse que o produtor também tem que buscar essa informação, ele tem que ser mais aberto e ter essa proatividade de estar mais avante em termos da informação, não ficar passivamente dessa informação. Mas eu acho que a gente, como no Brasil, a gente tem que provocar. E eu acho que o grande desafio nosso é provocar isso, que nós temos tecnologia, nós temos conhecimento, nós temos feito alguns vídeos de uma linguagem mais... A Absolo tem feito alguns vídeos informativos com linguagem mais simples, mais fácil de serem entendidas, estamos tentando utilizar as várias mídias possíveis para tentar divulgação. Eu acho que aqui fica um convite para que, em conjunto, a gente possa trabalhar nesse sentido e por todo esse conhecimento que antes que as indústrias trazem hoje para dentro do mercado, como vocês, como pesquisadores, para que a gente possa trazer esse corpo técnico que vai levar essa informação de forma qualificada aos produtores, que assim desperte esse interesse deles, e interesse dentro das associações e dentro das cooperativas, para que elas promovam esses encontros e promovam para que os produtores comecem a ser mais curiosos em buscar essas informações que a gente não consegue, às vezes, atingir. Perfeito. Essa é a minha visão. Legal. Jorge, você acha que a tecnologia de informação que nós temos hoje, aí, as mídias sociais, é o caminho para fazer essa ponte de comunicação entre toda essa pesquisa, essa captação de dados e para informar o produtor rural da melhor jeito de conservar seu solo? Aí, calma aí. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Sim, eu acho que sim. Hoje não tem como você ficar de fora das mídias sociais, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a falar a linguagem que se fala hoje, né? Então, acho que é a melhor forma também da gente comunicar, né? As mídias sociais são uma ferramenta importante, né, para a comunicação. Legal. Acho que
A pandemia, né, veio para isso, né? A forma como que a gente está fazendo as reuniões agora, né? Então, a mídia social. Então, acho que essa é uma ferramenta extremamente válida e importante para a comunicação. Perfeito, legal. Pedro, doutor Pedro, a gente está chegando ao final aí da nossa live, do nosso debate aí sobre conservação dos solos, né? Como é que a gente faz para resolver esse problema? E aí o projeto Construtores de Solos é um grande exemplo de projeto de comunicação para levar todo esse conhecimento ao produtor rural, certo? Certo, Daniel, é isso mesmo. Nós estamos com vários desafios aí na mão. Nós tivemos aí um probleminha de comunicação com o doutor Pedro aí. Bom, então deixa eu só, enquanto o doutor Pedro aí volta aí com a comunicação dele, só lembrar aí que nós tivemos aí 1 hora aí de comunicação aí, de debate sobre conservação de solos. Agradecer as pessoas que mandaram as perguntas aqui para o nosso site. Daniel, A gente vai... tá me ouvindo? Opa, estou te ouvindo sim, só lembrando aqui aos nossos internautas aqui que eles podem mandar perguntas aqui para o nosso site, que a gente vai repassar aí os nossos debatedores. Tivemos a participação aí do João Batista Olive, que é o idealizador, junto com o Polidoro, desse projeto que é o Construtores de Solos, esse projeto de comunicação que é o Construtores de Solos. Ele agradece, ele parabeniza aí a nossa iniciativa aí e a participação de todos. E, doutor Pedro, continue aí explicando aí a necessidade da comunicação aí. Isso, especialmente, Daniel, eu estava falando sobre essa nova fronteira agrícola que está acontecendo nesse país, que são esses solos arenosos, né? O Busato com o filho dele lá, essa preciosidade que é o filho dele trabalhando lá em Luiz Eduardo Magalhães, mostram que é possível trabalhar nesses solos arenosos, e nós temos esses solos arenosos espalhados em todo o Brasil, que hoje começam a ser utilizados, só que não são todos os solos arenosos que podem ser utilizados. Mas o Construtores de Solos visa isso. A gente quer levar esse conhecimento baseado nessa discussão que nós tivemos hoje aqui, que deu para perceber que a construção da fertilidade, a física, a biológica e a química nós já temos um conhecimento maior, a física, a biológica ainda são um desafio, né, bastante grande para nós. E eu queria, em nome da Embrapa como um todo, mas especialmente em nome da nossa chefe-geral, Petula Nascimento, agradecer, né, a nossa diretora, Mariane, que se prontificou a participar, ao Jorge Oliveira, que ficou conosco até o final. Muito, muito prazer, muito obrigado. Ao Orlando, né, amigos de longa data, ao Júlio novamente, ao Luiz Pochinov, que nós estamos aí com uma relação bastante grande, há muito tempo lutando por essa agricultura. Ao Roberto Devredo, que tem sido um parceiro da Embrapa Solos em todas essas iniciativas que a gente tem tomado para essa intensificação sustentável na agricultura. E, Daniel, puxa, a você eu quero agradecer muito, né, pelo espaço que a Notícias Agrícolas dá para nós e por essa parceria. Eu tenho certeza vai render frutos e frutos muito bons a partir de agora. Maravilha. Bom, eu agradeço mais uma vez a todos os participantes aí, a Embrapa Solos principalmente, pela nossa parceria. A gente entende a necessidade de ajudar o produtor rural, levar a informação para o produtor rural. A gente sabe que o trabalho que é feito aí com vocês, o trabalho que é feito no Ministério da Agricultura, na indústria e todos os participantes aí, é muito importante para a elucidação dos problemas, aí, fazer com que o produtor seja cada vez mais produtivo e com rentabilidade. Então, agradeço mais uma vez a todos os participantes e muito obrigado.